Faça uma boa tarde, faça um bom dia, faça uma boa noite. E aí, como é que vocês têm passado? Tudo bem? Hoje estou aqui mais uma vez para a gente falar um pouquinho, continuando a nossa sessão, né? De qualidade de vida, de exercícios físicos. E hoje eu vou falar um tema interessante, mas antes disso, nós vamos agradecer ao nosso Deus, ao nosso Pai Criador, que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para, né, buscar mais conhecimento, para ter mais conhecimento, para ter uma vida mais saudável, para agradecer por Ele ter nos dado essa vida que nós temos, esse poder de hoje acordar, né, que Ele nos deu, essa maravilhosa vida, que a gente possa honrá-lo e agradecê-lo. E uma forma da gente honrar e agradecer por essa vida que Ele nos deu hoje, que hoje só hoje que conta, né? É da gente se cuidar, é de nós nos cuidarmos, é de nós fazermos o melhor possível para que essa máquina maravilhosa que Ele nos deu aqui possa viver muito mais tempo aqui nessa terra, que é uma passagem, lógico, mas que nós possamos viver com vida, com saúde, com a vida e abundância, como Jesus nos disse. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, mas para isso nós precisamos cuidar, né? Se cuidar, senão a gente não vai ter vida em abundância. Aí nós vamos viver o quê? Empurrando a vida com remédios, com alimentação, né, com má alimentação. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer uma vida saudável para todos os seus filhos, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre fazer exercícios. Como eu devo fazer exercícios? Em jejum ou comer antes? Aí vai depender. Vai depender muito do caso de cada um. E aqui eu vou falar um pouco sobre um estudo de uma revista, uma revista Nutrientes. Ela é Nutrients, né? Ela é publicada pelo MDPI, é Instituto Multidisciplinar de Publicação Digital. É uma editora de revista científica e de acesso aberto, com a sede dela em Basileia, na Suíça. Então, o foco dela é nutrição humana, é uma revista que opera com um conselho editorial internacional. Então, assim, é uma revista que tem muito valor e é muito responsável por aquilo que ela fala. Então, ela teve, né, em outubro de 2020, publicou alguma coisa sobre se devo fazer exercício em jejum ou comer antes. Então, eu achei legal trazer, porque no estudo que eu estou fazendo, lembra que eu falei para vocês que eu estou fazendo um estudo, que inclusive chama-se Dietoterapia Chinesa, e é um curso que vale muito a pena, né? Quem quiser fazer, procura aí no YouTube. É um curso muito valioso. E quando eu estou, né, como eu estou aprendendo, eu estou trazendo também para vocês, que eu acho muito valioso trazer. Assim, eu estudo e vou passando ao mesmo tempo, ou seja, vou aprendendo mais, né? Lembra que sabedoria é o quê? É quando a gente aprende e passa. Porque se eu guardar o conhecimento para mim, eu vou ficar com o quê? Com o cérebro obeso. E aí vou o quê? Quando eu morrer, eu vou levar todo o conhecimento e ninguém ficou sabendo de nada. Então, a importância da gente passar, porque aí que a gente vai adquirindo sabedoria, e aí a gente vai sabendo fazer o que? Discernir entre o que é mais correto para a minha vida, para a minha saúde, né? E estarmos mais próximo do nosso Criador, porque Ele quer vida e vida em abundância para cada um de nós. Então, nós já falávamos muito lá atrás sobre exercício físico, sobre exercício, sobre atividades físicas, né? Falei várias coisas que é muito interessante. Vai lá ver nos vídeos anteriores no YouTube que você vai entender o que eu estou falando aqui. Então, vamos lá. Então, o que fala basicamente? Exercícios abaixo de 90 minutos de baixa a moderada intensidade. Eles se dão bem com o jejum. Tem uma ativação melhor da queima da gordura. Lembra que a queima da gordura, tudo que nós comemos, o corpo se transforma em açúcar, e aquele excesso de açúcar ela vai se transformar em gordura no nosso corpo, na forma do nosso tecido adiposo, né, que é sobre a pele, subcutâneo, que é onde a gente vai fazendo o que? A gente vai literalmente inchando, né, o corpo vai inchando. Por quê? Porque a nossa alimentação é muito à base de refinados. E lembra que eu falava lá atrás? Que os refinados, sobre qualidade de vida, que a gente não deve estar se alimentando de alimentos inflamatórios. E o açúcar, a farinha refinada, tudo que é refinado, eles são
muito ricos em inflamar o nosso organismo, né? Causa-nos inflamação. Então, veja, já com o jejum, por exemplo, tem uma ativação maior da queima da gordura. No meu caso aqui, eu sou bem magrela, né? Então, eu hoje faço exercício, faço academia e corro também minhas corridas, normalmente em jejum, ou 2 horas depois que eu comi. Eu faço a minha corrida, por exemplo. O que eu descobri hoje que assim, que não é muito legal, porque essa atividade que eu faço não é de alta, né, intensidade. De alta intensidade é acima de 90 minutos. E não é, fica ali em baixa e moderada, porque na verdade eu corro ali entre 30 e 40 minutos, faço academia de 1 hora, já são 60 minutos. Mas o ideal para mim, no caso, que não quero perder, né, eu não quero perder gordura, então não seria legal eu estar fazendo em jejum. Mas já quem quer perder, a gente vai falar aqui um pouquinho então. Então a dica, o jejum é uma estratégia para um corpo que está mais desinflamado. Ou seja, um corpo que já está sem passar por os carboidratos ruins. O que é carboidrato ruim? É em cima de refinados e açúcares, né? Então, se você quer fazer um jejum, você precisa, né, começar, por exemplo, vamos supor, a pessoa quer fazer, mas ela não consegue, passa mal, né? Às vezes, para fazer o jejum, ela passa mal. Por exemplo, quero fazer um jejum de 24 horas, né? E a pessoa passa mal. Então, começa com o jejum intermitente, ou seja, aquele jejum de 12 horas. Mas vai eliminando os alimentos inflamatórios, que são os refinados, que são os embutidos, os enlatados. E depois nós vamos falar um pouquinho aqui dos nossos ancestrais, mais um pouquinho, para vocês perceberem como que é o nosso genes, né? Que vem dos nossos antepassados. Então, veja. Se você não consegue fazer um jejum, comece então a fazer um jejum intermitente, ou seja, um jejum de 12 horas. Por exemplo, você vai jantar, se é que você janta, o ideal não seria jantar, porque aí você começaria a fazer um jejum desde vamos supor, tomou um café da tarde, tipo 5 horas da tarde. Então vai das 5 até as 5 da manhã. Das 5 até as 5 da manhã, você fez 12 horas. Se você for das 5 da tarde até, por exemplo, 6, 7 horas da manhã, você fez um jejum aí de 11, de 12, de 13, 14 horas. Então é muito legal isso, é muito interessante isso. Mas o ideal é você comer o quê? Lembra do relógio biológico quando eu falava? No máximo até 19 horas para você jantar. Porque nós não temos órgãos durante a noite para digestão, porque o corpo está preparado para fazer outras funções na noite. No relógio biológico, se você não viu, vai lá ver também. Relógio biológico no YouTube está lá, falando as horas melhores para você se alimentar e as que não deve se alimentar. Ou seja, das 19 até as 7 da manhã é a hora que você não deve se alimentar. Por quê? Porque o corpo vai estar fazendo um detox, vai estar reparando as suas células, vai estar fazendo assim uma limpeza geral. Você acha que você de noite você dorme e você apaga e o corpo apaga tudo? Não, gente. É aí que o corpo faz uma limpeza geral, faz uma lipo no seu organismo, tá? Então não é legal você estar comendo aí 9, 10, 11 horas da noite, pelo contrário, 10 horas, 10 e meia, no máximo você já tem que estar dormindo. Olha aí aqui, né? Então veja, se é difícil de você estar fazendo esse jejum intermitente, é porque a nossa alimentação está muito rica em quê? Em carboidratos ruins, né? Muito pão, muita massa, muito bolo, muita bolacha, muita lasanha, pizza, né? Macarrão em geral. Então não é legal. Rica em refinados, não é legal. São inflamatórios. E os refinados, ele tem queima rápida, porque o nível de glicose, o pico é lá, ó, vai lá em cima o pico e ó, cai rapidamente. Então nós precisamos comer alimentos que demora mais para fazer a digestão e que você fique saciado por mais tempo. São os produtos normalmente integrais, grãos, né? Ervilha, lentilha, grão de bico, arroz integral, né? Enfim, aveia e tudo mais. Então pode estar certo, se você tem uma alimentação com esses produtos inflamatórios, cuidado para fazer exercício em jejum que você pode passar mal, tá bom? Então antes de fazer exercícios em jejum, você precisa mudar sua alimentação.
mudar a sua alimentação para os carboidratos moderados. Ou seja, raízes, cenoura, beterraba, né, rabanete, mandioca e os tubérculos, batata inglesa, inhame, cará e verduras e legumes. A nossa alimentação deveria ser a base disso. Diminuir o uso também de frutas que são muito doces, por exemplo, que tem um índice glicêmico muito alto, ou seja, o açúcar, né, muito alto. Manga, uva, melancia, tâmara, né, uva passa. Então, se você só come isso, é complicado também, tá? Você está com um índice glicêmico muito alto, sem contar com o uso de refinados, né? Açúcar refinado, açúcar mesmo, açúcar, puro açúcar mesmo. Além dos alimentos que geram açúcar no nosso organismo, a gente come ainda o açúcar. Então, veja, o índice glicêmico muito alto, dependente do açúcar. Para se ter um nível mais desinflamado, então nós temos que ter uma boa alimentação em quê? Em lipídios, gente. O que é lipídios? Lipídios são as gorduras, mas são as gorduras boas. Cuidado com as gorduras trans, achando que são gorduras boas. Gordura de carnes, por exemplo, são gorduras trans, né? Cuidado com os embutidos que tem gordura, salame, presunto, queijo. Cuidado com isso. Então, o que são gorduras boas? São as oleaginosas, são as castanhas, óleo de coco, né? O abacate, né? As castanhas, as nozes e amêndoas e tudo mais. Então, elas têm o quê? É uma queima de gordura boa. Quando você vai fazer academia, se você come esse tipo de alimento, ele vai, além dele queimar as gorduras, e ainda ele vai te produzir o carboidrato, sim. Porque o corpo, pensa assim, ó, se o nosso corpo dependesse dessa glicose rápida que a gente come através das massas que eu falei agora há pouco, que são alimentos inflamatórios, e por exemplo, os refinados que são açúcar. Quando foi feito o açúcar, gente? O açúcar foi feito agora. O quê? Na industrialização. Os refinados foi feito agora na industrialização. Então pensa nossos ancestrais. Como é que os nossos ancestrais sobreviviam? O que eles viviam? Eles viviam da caça, da pesca, eles viviam das sementes, das castanhas que encontrava. Pensa, não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha alimentação em grãos. A alimentação em grãos foi agora, surgida agora, gente, agora, há 10 mil anos atrás, agora, né? Mas há 10 mil anos atrás. Antes de 10 mil anos atrás, por exemplo, já tinha população. Há 100 mil anos atrás tinha populações. E o que eles comiam? E os nossos genes, eles vêm deles. Então veja, nosso genes original não carrega alimentos inflamatórios, farinhas, açúcar, refinados, embutidos, enlatados. Não. Isso vai só nos fazer nos ficar cada vez mais doentes. Então, quanto mais eu for saindo dessa alimentação, então o que eles comiam? Eles comiam frutos silvestres, né, oleaginosa, alguns grãos, né? Porém, muito poucos, né? Porque os grãos também eles foram surgindo aqui 10, 12 mil anos atrás, no período neolítico, que era da caça para pesca para a agricultura, na Revolução Neolítica, que foi aqui 10 mil, 12 mil anos atrás. E antes, então, eles comiam o quê? Então, é isso que eu falei, grãos silvestres, coletados na natureza. Não era cultivados, gente, de forma constante, né? Como é hoje. Por que hoje? Porque hoje se planta para poder comer isso. Eles não plantavam, eles comiam o que a natureza oferecia. Então, peraí. Como que os nossos ancestrais faziam então? Como que eles possuíam a glicose? Será que eles não eram humanos como nós? O que eles comiam que era de tão importante assim? Então, eles comiam isso que nós falamos agora. Grãos, né? Alguns grãos que existiam, mas era o quê? Era grãos silvestres, não era que eles produziam. Era o que a natureza oferecia. Frutas que a natureza oferecia, folhas, raízes, tubérculos que a natureza oferecia. Então, como é que ele fazia? O nosso fígado. Gente, para pensar. Que Deus maravilhoso é esse, o nosso Deus.
E no nosso corpo nós temos tudo que nós precisamos, só nós precisamos ter conhecimento. O nosso fígado, ele produz, ele tem um metabolismo maravilhoso que se chama gliconeogênese. Ele é capaz de produzir o quê? Glicose, para alimentar o nosso corpo e o nosso cérebro que precisa de glicose e o nosso corpo como um todo. Ele produz o gliconeogênese. Então, para de achar que se você não consumir carboidrato, vai faltar energia para você. Isso não é bem assim. O que nos falta é conhecimento sobre o nosso corpo. Nosso corpo produz. E ele produz, e o fígado faz esse metabolismo, ele consegue produzir a glicose que nós precisamos através do quê? De gordura. De lipídios. Não é de carboidrato. E você sabe que as nossas células são alimentadas, são células hipossolúveis e hidrossolúveis, ou seja, elas são solúveis em gorduras e solúveis em água. Elas precisam de água e de gordura, elas não precisam da glicose, do açúcar. Então, antes de pensar, veja, o fígado tem esse metabolismo, gente. Ele consegue, então, fazer o que nós precisamos, da gordura que nós precisamos, através de gorduras boas, de proteínas boas, proteínas que nós encontramos na natureza, né, natural, o ovo, tantas plantas aí que tem proteína, percebe? Que nós não precisamos tanto de proteínas animais. Sim, é bom, lógico, mas não só, né? Peixes. Então, tira, né? Então, antes de pensar em fazer em jejum, tira essa sujeira, vamos dizer assim, né, do nosso organismo. Tira os refinados, tira esses embutidos enlatados que nos faz ficar doentes e obesos, inchados, né? Então, tira os refinados da sua alimentação, do seu dia a dia, tira o consumo de açúcar desenfreado. E aí, então, você começa a fazer o quê? Um jejum, com estratégia. Se você quiser de emagrecimento, garanto para você que se você quer perder peso, se você quer realmente fazer uma academia para você perder peso, você tem que começar a tirar essas coisas que te inflamam e aí começar a fazer uma academia, que jeito? Com jejum. Com jejum. Você pode fazer 12 horas de jejum, ir para academia, mas manter essa alimentação, tá? Como eu já disse, no meu caso, eu não faço academia para me emagrecer, pelo contrário, senão eu vou voar, né? Mas eu faço academia para que eu tenha qualidade de vida, para que eu esteja fortalecida na minha musculatura, para mim poder fazer o quê? Minhas atividades físicas e minhas corridas, que são meus exercícios também, né? Então, você pode comer aí umas castanhas, uma banana, se caso você precisar ir para academia, como eu no caso, então eu posso comer lá uma castanha, uma banana para mim fazer academia. Muito embora eu faça em jejum. Mas eu vou começar a rever esse meu conceito de fazer academia em jejum. Porque senão eu vou perder mais peso ainda. E o meu intuito não é perder peso, né? Mas eu sei que muita gente tem esse intuito. Então, começa a fazer uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, tirando os alimentos que são inflamatórios. Principalmente os refinados, embutidos, enlatados e o açúcar. O açúcar, gente, é terrível e a gente sabe que o alimento principal do câncer é o açúcar, né? São pessoas que estão... Hoje a gente percebe que tem muita gente doente, muita gente com câncer e se alimentando muito do açúcar, do leite principalmente, que são alimentos que a gente sabe que não vão melhorar, infelizmente, né? Não vão melhorar. Então, se a sua intenção então é ir para academia, né, para manter uma qualidade de vida sem perder peso, você vai fazer de um jeito. O jejum para você não é legal. Mas se você quer ir para academia para perder peso, então comece a melhorar a tua alimentação para que você possa ter então ir em jejum para academia, para que você possa queimar realmente aquelas gorduras indesejáveis. E além do que, se você começar a comer esses alimentos que não são tirar, né, os alimentos inflamatórios e começar a adicionar outros alimentos na sua vida, com certeza você já vai perder peso só aí.
tá bom? Então veja, elimine os refinados e os açúcares e coloque o alimento bom para você produzir alimentos bons. E uma orientação aqui muito importante. Se você vai para academia, que você vai fazer exercício em jejum e passar mal, pare imediatamente, tá? Pare imediatamente e vá lá, come alguma coisa doce ou uma bala, um carboidrato comum mesmo na hora. Por quê? Porque você pode ter uma crise, né, de hipoglicemia, ou seja, baixa a sua glicemia no sangue e aí você tem até um desmaio. Então não é legal, né, sentir tontura ou pode ser até vir a desmaiar. Então, nesse caso, você para e depois você muda a tua alimentação, começa a mudar a tua alimentação para que você possa fazer assim uma academia com saúde, né, perdendo peso com saúde. Nada de fazer aí bariátricas na vida, nada de fazer umas alimentações aí, né? Umas loucuras que as pessoas fazem, toma remédio para emagrecer, saia fora disso. Mude a sua alimentação. Você não precisa de remédios para emagrecer, você precisa ter consciência, você precisa ter um conhecimento sobre o seu corpo. Procure um nutricionista, se for o caso, que é de muita valia. Mas faça com o seu corpo, com a sua alimentação. Eu garanto para você que você vai emagrecer saudavelmente. É educação, é reeducar o nosso corpo, é buscar aquilo, né? Desintoxicar o nosso corpo, é fazer uma limpeza no nosso corpo. E não desista, né? Melhora a tua alimentação com baixo carboidrato, mais gorduras boas, proteínas boas e vai fazer o exercício. Não desista, não. Invista em você, que é o bem mais precioso que você tem, e busque cada vez mais ficar próximo do Criador. Quanto mais a gente fica perto dele, mais melhoramos a nossa vida, mais nós ficamos bem com a nossa vida, com a nossa saúde, porque Jesus veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Amém? Um beijo no seu coração, fica com Deus, espero que tenha te ajudado. Um beijão.